livre para todos os públicos. O programa a seguir é uma produção independente. Seu formato, conceito e opinião são de responsabilidade de seus produtores. Todos, sejam bem-vindos a mais um Por Trás das Câmeras. E hoje o Por Trás das Câmeras traz um programa especial, profundo e necessário. Nós vamos falar de educação especial, educação inclusiva, direito, fé, desafios e avanços e histórias reais que transformam vidas. E o nosso convidado especial de hoje, que fez parte do nosso primeiro episódio, inclusive o tema do episódio a qual ele estava, vai ser a nossa introdução da parte aonde vamos falar de Deus. Vai ser a nossa conversa em relação à fé. Esse programa nasce com compromisso com as famílias, com as crianças e com adolescentes, e com todos aqueles que muitas vezes só são vistos por trás das câmeras. E vamos iniciar com uma oração. Mas antes de eu iniciar a oração, nós estamos também aqui fazendo, pelas outras redes sociais. E você que está nos acompanhando, quero que o nosso convidado faça a fala de como ele inicia os vídeos dele. Pode ser, Eduardo? Pode. Então, convido o pessoal. E você participa da live hoje? É isso aí. Ei, você, compartilha a nossa live hoje? Então, deixa o like também. Siga nossas redes sociais, a Melody TV, Por Trás das Câmeras Oficial. Muito importante. E aí. Vamos iniciar nossa oração. Após a oração, nós vamos entrar no louvor. Enquanto vai passando o louvor, você pode compartilhar a nossa live, tá bom? Então vamos iniciar a oração. Pai querido, nós apresentamos, Senhor, mais uma vez esse programa, Senhor. Pai, que esse programa, Senhor, alcance as vidas que são necessárias, Pai querido. Pai querido, que o Senhor vá ao nosso encontro, Senhor. Que o Senhor venha ao nosso encontro. Que o Senhor venha fazer o seu mover. Que o Senhor venha limpar os nossos corações. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor. Pai querido, que cada vez mais venhamos aprender mais de Ti. Entender, Senhor, o nosso propósito aqui nessa terra, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, meu Deus, conseguir, Senhor, passar, Senhor, aquilo, Senhor, que o Senhor tem colocado no nosso coração, de uma forma que venha contribuir, Senhor, com a sociedade, Senhor. Pai, esse programa nasceu, Senhor, do propósito de estar auxiliando pessoas que estão, Senhor, já em uma caminhada nessa parte da inclusão, Senhor. Pai, aquelas famílias que já iniciaram, Senhor, aquelas que ainda estão engatinhando, Senhor, que estão iniciando agora, Senhor, que acabaram de descobrir, Senhor, o diagnóstico, Senhor, um laudo, Senhor. Pai, que o Senhor venha alcançar cada um dessas pessoas, que o Senhor venha fazer o seu mover na vida delas, Pai querido.
Pai, porque o Senhor escolheu, Senhor. Tudo que acontece em nossa vida é permissão do Senhor. Pai, então nós te pedimos, Senhor, que assim como o Senhor permitiu, Senhor, que as coisas venham acontecer em nossas vidas, o Senhor venha também sustentar cada um de nós. Que o Senhor sustente as nossas vidas, que o Senhor, Pai querido, a todo amanhecer, o Senhor, Pai querido, venha, Senhor, nos dar um amanhecer cada vez, Pai querido, com mais entendimento, com mais amor, com mais compaixão, Senhor. Pai querido, hoje, Senhor, o Por Trás das Câmeras vai falar, Senhor, a respeito, Senhor, das famílias, da inclusão, Pai querido, das pessoas com deficiência, já na sua palavra, onde o Senhor fala que aos 5 anos um jovem, uma criança, ficou, Senhor, deficiente físico, Pai querido, e passou, Senhor, por muitos problemas também, Senhor, de abandono, Senhor. Pai, mas um dia o Senhor olhou para ele e o Senhor colocou ele na mesa. Mefibosete sentou à mesa, Senhor do rei. Mefibosete não estava ali, Senhor, somente para comer, Senhor. Ele estava ali, Senhor, porque o Senhor estava honrando, Senhor. O Senhor estava, Pai querido, trabalhando na vida dele. E assim como o Senhor trabalhou na vida daquele menino, Pai querido, o Senhor cuidou dele, Senhor. Assim como o Senhor tem cuidado, Senhor, do Eduardo, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor continue cuidando, Senhor, dos filhos do Senhor. Pai, para que eles também venham entender, Senhor. Pai querido, que eles venham liberar, Senhor. Que eles venham aceitar, Senhor. Que tudo o que acontece em nossas vidas é permissão do Senhor. Pai querido, abençoa, Senhor, esse programa. Continue aqui conosco aqui nesse programa, Senhor, ao final, até o final, Senhor. Nos dando, Senhor, segurança, Pai. Que o Seu Espírito Santo venha direcionar, Senhor, as palavras, Pai querido. Que nós vamos conseguir expressar aquilo, Pai querido, de uma forma que seja, Senhor, através do Seu Espírito Santo, Senhor. Pai, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, por esse 7º episódio, Pai, porque o Senhor tem sido Deus em nossas vidas, Pai. Pai querido, e aqueles que estão, Senhor, enfermos, que o Senhor vá ao encontro, Senhor. Aqueles que estão no hospital, Senhor. Aqueles, Pai querido, que estão passando por depressão. Pai querido, aqueles, Pai querido, que estão com algum problema, Senhor, a qual não vê saída, não vê solução. Que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, fazer o Seu mover. Alcança essas vidas, Pai querido, em nome de Jesus. E agora segue um louvor. Compartilhe a nossa live. Sim, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Eu sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história. Deus não deu o seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje o meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar.
Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história. Deus não deu o seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. O meu Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Estamos de volta e quero falar desse tema muito importante nessa passagem bíblica, a história de Mefibosete. Essa história, ela é narrada na Bíblia e nós vemos lá no livro de 2 Samuel 4, no capítulo 4, versículo de número 4 e no capítulo 9. Então, nós vamos ver ali que Mefibosete, ele era uma criança que após um acidente ficou com deficiência física. Tá? Vocês podem encontrar lá na Bíblia de vocês, depois vocês podem meditar também. E ele ficou esquecido, ele ficou escondido, afastado da convivência social. Só para nós fazer uma conjectura. Falei errado a palavra, mais ou menos. Estou nervosa, gente. Porque é a primeira vez que eu vou falar da inclusão junto com a palavra do Senhor. E a gente tem sempre um temor quando a gente vem trazer algo de Deus também. Então, a Mefibosete, esse jovem, na verdade é uma criança, né? Que quando ele ficou sem o pé, ele tinha 5 anos de idade, pelo que nós lemos aqui e entendemos na história. Mefibosete era uma criança que, após um acidente, ficou com deficiência física. Ele foi esquecido, escondido e afastado da convivência social. Mas a história muda quando o rei Davi pergunta: ainda há alguém da casa de Saul para que eu use da bondade para com ele? Davi não apenas acolheu Mefibosete, ele o chamava e ele chamou para a mesa do rei. Ele devolveu a dignidade, pertencimento e lugar. Então, a reflexão sobre Mefibosete voltar e estar na mesa é como se hoje a sociedade que esconde
ainda esconde, em pleno século XX, ainda esconde as pessoas com deficiência. Como se essa sociedade, ela chamasse essas pessoas para estar à mesa. Para estar à mesa da educação, para estar na mesa da cultura, para estar na mesa nas igrejas, nas praças, para estar nas mesas. Para que essas pessoas possam estar presentes, para que essas pessoas também possam estar frequentando os lugares, não sendo olhadas somente como coitadinhos ou como pessoas que, ao chegar em alguns lugares, todo mundo não, pessoas sem empatias ficam olhando com um olhar piedoso ou com preconceito, porque enfrentamos muito preconceito. Então, Davi não viu isso. Davi, ele lembrou da história. Ele lembrou da promessa que ele tinha feito ao pai de Mefibosete. Ele lembrou que ele ia cuidar dos dele. E um amigo com o outro amigo fizeram essa promessa. Eles fizeram esse laço de amizade, aonde um falou que se na falta do outro eles iam cuidar. E Davi lembrou dessa promessa. Anos após, quando Mefibosete já era um homem, Davi lembrou dessa promessa. E Mefibosete, ele foi uma criança que ele teve tudo. Ele teve tudo. Ele teve, creio eu, que ele teve a melhor escola, que ele teve os melhores brinquedos da época, ele teve as melhores coisas que poderia ter, porque ele era neto do rei. Ele era neto do rei e até os 5 anos, aonde ali ele sofreu o acidente e ele ficou deficiente físico, que foi, né, uma tragédia na vida dele. Até aquele momento, quando a família dele ali, houve a morte do pai dele, houve toda aquela situação, né, não vou entrar não vou pregar sobre o tema, mas isso é uma reflexão para que a gente venha entender que até mesmo o filho do rei, o neto do rei, ele pode sofrer e ele pode precisar. E tem coisas que o dinheiro não compra, que o dinheiro não paga, tem coisas que o dinheiro não vai te livrar. Tem coisas que o dinheiro não te livra. Tem coisas que o dinheiro, ele ameniza situações, mas ele não te livra. Ele não te livra de você ficar com uma deficiência, de você ter um problema de saúde, o dinheiro não te livra disso. E aquele menino, ele viu ali aos 5 anos de idade que ele perdeu os movimentos que era fácil de se fazer. Ele começou a ter dificuldade. E surgiu a dificuldade dele poder estar fazendo as coisas que ele fazia na simplicidade. E a partir daquele momento que houve essa perda, que ele perdeu, ele começou a ser escondido. Porque a família dele perdeu o poder. E quando a família dele perdeu o poder, ele teve que viver fugindo. E se escondendo. Alguém com amor protegeu ele. Alguém cuidou dele. A ama cuidou dele. E ela cuidava dele, zelava dele, mas ela tinha que esconder ele. Por quê? Porque a sociedade já não o via com os bons olhos. A sociedade já não tinha mais aquele olhar que era. Além dele perder pai, perder mãe, perder o vô, ele perdeu a família, ele perdeu os movimentos que eram fáceis dele fazer. E ele ficou coxo. E uma pessoa coxa, que ainda, né, criança, teve que começar a se desenvolver e se adaptar com aquela rotina. E aquele neto do rei começou a viver uma vida difícil, uma vida marcada por sofrimento, por preconceito. Ele viveu. Mas Deus tinha um propósito. Deus tinha na vida dele algo que era devolver para ele a dignidade. Então Deus devolveu a dignidade para ele. E o rei chamou.
E quando o rei chamou, mandou trazer ele para a mesa. Mandou devolver aquilo que pertencia a ele. E tratou ele como uma pessoa, não somente como um coitadinho, um deficiente qualquer. Ou não, ele tratou com, ele chamou pelo nome. Ele falou o nome dele. Ele tratou ele como um filho amado, um neto que foi amado. Ele tratou dele, ele cuidou, ele devolveu, ele permitiu que ele vivesse aquilo que era com aquilo que era dele. Claro que nesse meio surgem muitos aproveitadores, apareceram aproveitadores. Nós sabemos que a história é longa, a Bíblia vai narrar muito, é que se eu for ministrar somente sobre essa passagem, a gente vai longe, mas é só para a gente entender que lá em 2 Samuel, no Antigo Testamento, já existia uma passagem falando sobre a deficiência. A deficiência não surgiu ontem, a deficiência não surgiu hoje, a deficiência surgiu há muitos e muitos anos atrás. E até hoje ela ainda está sendo vista com olhares de piedade, olhares de favorzinho, e as pessoas não valorizam ainda, não enxergam a pessoa com deficiência com o olhar que ela deve ser enxergada. Mas vemos a história mudando, a cada dia nós enxergamos que a história está mudando. Então eu quero só deixar essa reflexão, que a inclusão não é pena, não é favor e não é caridade. Inclusão é trazer para a mesa, é garantir o lugar, voz e valor. Quantas crianças hoje ainda estão escondidas? Quantas ainda não chegaram à mesa da educação, do respeito e da dignidade? Quantos ainda estão sendo guardados dentro de uma caixinha? Fica essa reflexão e vamos para mais um louvor. E você reflita nesse tema. Louvor. Tec-tec na telinha. Louvor. Tem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor,
que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim e me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim e me amou. Voltando, e agora vamos falar a educação inclusiva e o que a lei garante. Então agora vai ficar um pouco mais, acho que sério, né? A educação inclusiva, ela é um direito por lei, ela não é nenhum favor. Então quando falamos de educação inclusiva, direito. E a educação inclusiva, ela é um direito garantido por lei. Não foi nós que inventamos, e sim a lei que está amparando. E a Constituição Federal afirma que a educação é um direito de todos. O atendimento educacional especializado deve acontecer preferencialmente na rede regular de ensino. Vamos falar sobre a palavra preferencialmente, não é obrigatoriamente, é preferencial, na rede regular de ensino. Então, ela deve acontecer, mas fica a critério da família. A família tem esse direito de escolher, né, se ela quer na rede regular de ensino. E a Lei Brasileira de Inclusão garante: nenhuma escola pode recusar a matrícula. Estamos aí próximo à volta às aulas. Mês que vem, mês de fevereiro, inicia as aulas. Então, temos que entender que nenhuma escola pode recusar essa matrícula, que a escola deve oferecer os apoios necessários. A deficiência não pode ser motivo de exclusão. E a LDB afirma que a educação especial é uma modalidade que complementa e não substitui o ensino regular. A criança tem direito, então, à matrícula, à permanência, à aprendizagem e ao respeito. Isso não é escolha da escola, é direito da criança e é dever do Estado. Então, o Estado tem o dever dele, o município tem o seu dever, todos juntos por uma educação inclusiva e não simplesmente só inclusiva, uma educação com qualidade, uma educação aonde seja entregue para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos filhos de qualidade, uma educação aonde todos aprendam. Então, nós precisamos ter essa ciência
toda a criança, todo adolescente, ele tem direito a estar matriculado, que a escola não pode negar esse direito. A escola não pode negar esse direito, porque ela não tem profissionais qualificados. Ela precisa, pelo contrário, ela precisa estar adaptada a receber o aluno, e não o aluno se adaptar a estar na escola. Precisamos ter em mente que a criança ou a adolescente, ele tem esse direito a frequentar a escola, então que seja com qualidade. Assim como os demais têm direito à qualidade, todos os demais precisam estar matriculados, estar dentro dessa qualidade, vivendo, estudando com qualidade. Não é favor do Estado, não é favor do município da qualidade do ensino. Não é favor. Então, precisamos ter em mente que existem leis, existem várias resoluções falando desse tema e falando sobre essa qualidade do ensino, essa oferta do ensino, e ela precisa ser vista. Avançou-se muito nos anos, houve muito avanço, mas a gente ainda vê muita deficiência nessa qualidade, nessa inclusão. E é uma realidade do Brasil, não é a realidade local, é uma realidade brasileira, é uma realidade de muitos estados, de muitos municípios, de muitas cidades. Nós estamos falando de realidades pelo Brasil todo, aonde precisamos melhorar, sim, a educação, pensar numa educação digna para todos, porque a própria Constituição diz que é políticas públicas de qualidade que precisamos. Então, precisamos de políticas públicas de qualidade, independente de quem seja, tem que ter qualidade. E vivemos num contexto onde os números aproximados de quem está na rede regular no Brasil é mais de 1,5 milhão de crianças e adolescentes com deficiência estão matriculados nessa rede regular de ensino. No Paraná, nós falamos de dezenas de milhares de estudantes atendidos na educação básica. Esses números não são frios. São histórias, são famílias, são lutas e são sonhos. Cada número representa uma criança que precisa ser vista, acolhida e respeitada. Então, que as nossas crianças sejam vistas, sejam enxergadas e sejam respeitadas no seu direito. Que elas venham ser matriculadas nas escolas e que as escolas estejam adaptadas a recebê-las. Que elas cheguem e sintam-se pertencentes ao lugar. Que elas cheguem e sintam-se pertencentes à escola. Que elas sintam pertencentes àquele espaço, aquele brinquedo que tem lá. Que elas sintam pertencentes, que elas sintam prazer de estar ali naquele ambiente. Que elas queiram voltar, que elas sejam acolhidas e queiram retornar no dia seguinte. É isso que precisamos ter em mente agora nesse ano letivo que vai se iniciar. Precisamos, ter em mente que a inclusão, ela não deve ser só falada, ela deve ser vivida, ela deve ser realmente, ela deve existir. Que as crianças não estejam lá somente para frequentar, e sim para aprender. Porque cada criança é um indivíduo e ela aprende de alguma forma. Que nós venhamos entender e aprender a ensinar também. Então, esses são os números. Não é pouco. Imagine 1,5 milhão de crianças e adolescentes com deficiência estão matriculados na rede de ensino. É um número muito grande. É um número gigante. Então, como que essas crianças ainda ficam escondidas? Como que essas crianças e adolescentes ainda ficam passando por situações que vemos aí? Negligências, sofrimento, abandonos, preconceitos.
Então, se vamos, né, pensar nessa educação com qualidade. Estamos num ano muito importante. 2026 é um ano D, né? É de cima para baixo. Não é de baixo para cima. Esse ano é um ano onde precisamos que as coisas aconteçam e que nós devemos refletir sobre esses acontecimentos, porque esse ano é um ano muito importante, porque é esse ano que a gente vai estar aí depositando para mais 4 anos. Então, assim, precisamos refletir nesse tema, refletir nessa qualidade de vida, porque não vivemos só de internet e coisas bonitas, não. Não é só de internet e coisas bonitas. O por trás das câmeras está falando de realidades aonde nós somos muitas vezes esquecidos, abandonados. E que se quisermos likes e tec-tec, temos que estar colocando às vezes coisas lindas, maravilhosas. E que uma dancinha distrai muita gente e nesse período não seja distraído. Não fique distraído. Veja o que realmente está sendo implantado. Que vamos abrir as nossas mentes. Vamos olhar para aquilo. Vamos abrir o nosso olhar. Porque nós precisamos enxergar. Nós precisamos ver. Não podemos deixar as coisas do jeito que estão. Precisamos de algumas mudanças. E essas mudanças na educação é necessária. Essas mudanças no nosso Brasil, na educação brasileira, é necessária. Foi uma luta, a gente viu aí escolas especiais, a paz querendo, né, todo aquele contexto para fechamento. E as escolas não são inimigas, elas são auxiliadoras, porque a criança que não consegue estar na escola e acompanhar na rede regular de ensino, ela também tem que estar em algum outro lugar. Ela não pode ficar em casa abandonada porque ela está deixando de aprender. Ela está deixando de poder estar convivendo. Ela está deixando. Então, precisamos ver a educação, sim. E é na educação que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar a mente, nossa mente, a nosso olhar. A educação, eu falo assim que os filhos de todos deveriam estudar em escolas públicas, do presidente ao vereador da cidade. Quem sabe houvesse uma transformação, uma mudança. Porque daí é quem sabe dar qualidade de ensino. Aí você ia aprender, ensinar o inglês. Porque nós temos lá os autistas que sabem inglês, mas a gente não sabe o que fazer com eles. A gente não sabe como ajudar eles. Agora, se tivesse isso já desde o ensino da educação infantil, um professor ou uma qualificação, tivesse alguém com esse olhar, né, que pegasse e visse esse dom que essa criança tem e ajudasse a desenvolver, quem sabe mudaria a história dele. Quem sabe a história dele seria outra. Quem sabe a história dele não era sentar também na mesa. Então, muitas vezes a gente deixamos as pessoas rotular, porque posso ter altas habilidades, mas se não for aproveitado, se não souberem me auxiliar para me desenvolver, eu não vou conseguir passar nada. Então, até minhas altas habilidades pode acontecer de me gerar um trauma, algo que me faça parar, estacionar. Então, vamos pensar, vamos refletir, vamos estar vendo esse ano de 2026, a nossa educação, e repensar nessas políticas públicas de qualidade para o nosso ensino, principalmente para a inclusão. Quero pedir mais um louvor e voltamos com mais um tópico. O meu orgulho me tirou
Voltando, estamos de volta. Então, para fechar a parte sobre inclusão, e logo depois a gente vai ter uma fala do Eduardo, que ele está ansioso, ele nem está prestando atenção no tec-tec da telinha. Vamos aí. As escolas especiais, ela tem um papel importante. As escolas especiais, elas fizeram e ainda fazem parte da história da educação especial. Então, mas hoje o entendimento é claro. A prioridade deve ser a inclusão na escola regular. Mas não tira, como eu falava para vocês anteriormente, não tira o mérito das escolas especiais. A escola especial não pode ser o único caminho. A escola deve ser da família, a escolha deve ser da família, baseada na realidade da criança e nunca por falta de estrutura da escola comum. Então, incluir é garantir opções e dignidade. Lembre-se sempre dessa fala. Incluir é garantir opções e dignidade. Então, desafios da inclusão na prática, nós ainda enfrentamos. Falta de formação de professores. Falta de profissionais de apoio, salas superlotadas, preconceito e o capaticismo. Então, muitas crianças estão matriculadas, mas não incluídas. Isso não é inclusão, é abandono disfarçado. Matrícula não quer dizer que está incluída. Matrícula não quer dizer que é inclusão. Então, muitos ainda estão tendo essa máscara, aonde se diz estar matriculado na inclusão, mas sabemos que não é, porque falta o profissional de apoio, falta essa qualificação profissional, falta um espaço, as salas são super lotadas, o professor não consegue atender 40 crianças e conseguir adaptar para essas 40 crianças os conteúdos. O professor não consegue atender as 40 crianças com essa qualidade de ensino que deve ser garantida. Uma sala superlotada, ela não só traz um problema para a criança com deficiência, mas também para o seu filho. Para a criança normal a termo, que às vezes não consegue também avançar para um outro ponto, porque o professor
tem que também estar auxiliando, porque o professor ele também está ali. Então, se você parar e analisar, é um problema dos dois lados. A balança, ela tá ali, ó, oscilando. Por quê? Porque falta para a criança, para o adolescente, o profissional de apoio, falta para o professor esse profissional de apoio. É uma corrente, é uma soma. O professor e o profissional de apoio, eles somam para conseguir melhorar a qualidade do ensino dentro de uma sala de aula, ainda mais se ela for superlotada. Então, precisamos pensar, né, como contratar, como estar disponibilizando professores, profissionais de apoio com qualificação, que eles venham estar auxiliando os professores, que eles venham estar auxiliando essas crianças e que, às vezes, alguns, por exemplo, eu vou citar aqui nosso entrevistado depois, ele precisava de suporte na hora de alimentação, no horário de locomoção, mas também precisava de uma pessoa para ajudar ali na escrita, precisava ter alguém ali. Então, por quê? Porque precisa escrever, mas como que eu escrevo? Eu consigo acompanhar? Qual que é o material adaptado? Qual que é a tecnologia que hoje pode ser inserida nas salas de aula? Fica aí para o pessoal pensar. Qual tecnologia que eu posso trazer para as escolas públicas estar utilizando para dar suporte para a pessoa com deficiência, com deficiência dentro da sala de aula? Qual seria esse suporte? Qual seria esse suporte que eu posso trazer, que eu posso disponibilizar para essa criança, para esse adolescente? Fica aí. A tecnologia avançou tanto, a gente vê tantas mudanças na tecnologia, nós vemos muita transformação nessa parte, e a educação ainda está lá, parada, muitas vezes estacionada, porque ainda não tem esse suporte tecnológico, um suporte adaptado. Nós sabemos que existe materiais que podem auxiliar. Nós sabemos que existem materiais que pode ser utilizado para ajudar a escrever, que pode ser... Então, não só pensar no profissional de apoio, mas também nas tecnologias assistidas com qualidade, com suporte para estar assegurando as crianças. Então, nós estamos falando sobre realmente inclusão, não somente colocar ali. Porque a criança... O adolescente, ele não só tem que frequentar a escola, ele tem que aprender também. Porque só estar frequentando não é socialização. E socializar, ele pode socializar na escola, ele pode socializar na igreja, ele pode socializar no lazer, que é um outro assunto e um tema para outro dia, porque o lazer é importante, ele está se socializando. Então, o esporte, outros cursos. Então, nós precisamos rever, pensar nessa inclusão realmente com qualidade. Uma inclusão onde traga esse adolescente, essa criança, para ser assistido. Então, como eu já falei no bloco anterior, vamos pensar, porque a educação não é só para o deficiente. A educação com qualidade é para todos, para crianças, para jovens com ou sem deficiência. Então, precisamos, esse 2026, pensar, refletir como está a nossa educação, como que está as políticas públicas de qualidade para que ela avance. Que não seja só uma logo dizendo que a educação está sendo melhor. Ah, mas a educação esse ano tá boa. Gente, porque ela é melhor nesse estado X, lá no estado Y, ele é pior. Veja bem, você está no melhor estado, esse estado é melhor, então fique feliz porque nesse estado está acontecendo. Não, todos os estados têm que estar acontecendo educação com qualidade, educação inclusiva
com qualidade, porque a Constituição Federal, ela é federal. Os municípios podem trabalhar, o Estado pode trabalhar, incluir a educação, mas dentro dessa diretrizes da Constituição, da lei de diretrizes e bases também. Então, assim, existe um suporte que vem do federal, que chega para os municípios com lei ordinária, e o Estado tem a Constituição do Estado. Então, assim, mas nenhum deles sai por aí fazendo de qualquer coisa, deriva da Constituição Federal, porque a Constituição Federal é a lei mãe, dela parte as outras coisas. Então, se a própria Constituição Federal está falando que é um direito, nós precisamos viver, precisamos incluir, precisamos arrumar, porque, como eu já disse, não é um favor. Como eu já disse, é um direito, e o direito está para ser respeitado, não para ser somente falado. Ele deve ser vivido, ele deve ser colocado. E a cada dia que passa, nós devemos melhorar. Você que está acompanhando nossa live pelas nossas redes vizinhas, Tec na telinha. Tec na telinha, compartilhe. Você que tem aí filho especial, filho com deficiência, transtornos, você que tem filhos ou primo, ou sobrinho, ou outro membro da família, ou conhece alguém, compartilhe, porque é para a gente estar realmente fazendo essa reflexão, mudando nossos pensamentos. E trazendo aqui, não estou falando coisas que eu estou inventando, né, gente? Vocês podem pesquisar a história da deficiência, é antiga. É uma luta antiga que a gente vem aí buscando melhorias, lutando. Eu, nessa causa, já estou há 27 anos. Já falei até que era uma coisa que eu queria nem falar mais, queria mudar de assunto, mas como a gente tem aí já na veia, não tem como a gente desistir. Então, os desafios, como eu comentei, os desafios da inclusão na prática é difícil, né? Às vezes é mascarado, abandono disfarçado. Então, a gente precisa estar mudando essas histórias. E agora, como vocês devem estar aqui, não sei se vocês estão ansiosos, mas a pessoa aqui na minha frente, o Eduardo Moraes, o Dudu Moraes, está ansioso. Tanto é que ele não está nem muito ali, tec na telinha dele. Tá aqui me olhando e perguntando quando ele vai falar e tal. Então, vocês já conhecem o Eduardo, né? Como eu digo, meu caso de estudo, porque foi aí que eu mudei, né, de profissão. Passei a estudar pedagogia, magistério, para auxiliar o Eduardo a aprender, para ajudar ele a desenvolver. Então, a história do Eduardo é uma história real, né? Hoje ele é um influenciador, ele teve paralisia cerebral e hoje ele é estudante de cinema, áudio e vídeo, com mais de 1,5 milhão de seguidores no TikTok, mais de 460 mil no Insta. Ele não chegou até aqui sozinho. Então, ele chegou hoje, ele chegou aonde ele está hoje, porque ele teve rede de apoio. Ele teve pessoas que apoiaram, pessoas que estavam ali, que tiveram um olhar atento. Claro que algumas coisas passou despercebido, mas muitas coisas a gente conseguiu trazer. Então, quando o Eduardo iniciou na escola especial, ele passou pela escola especial com 1 ano de idade, como alguns já sabem. E dentro da escola especial tinham várias oficinas. E dentro dessas oficinas, ele também fazia desenho. Ele desenhava. O desenho é muito bom para coordenação motora.
Então, tem outras terapias, tem musicoterapia, outras coisas que o Eduardo fez na época da escola especial. Mas a gente vai trazer um dia, eu vou fazer umas falas referente a todas essas aprendizagens dele num outro momento. Vou trazendo, né, no decorrer dos programas, sempre que nem hoje, né, já falei sobre a parte mais teórica, e daí a gente vem com essa entrevista, a gente pode estar fazendo isso mais para frente, um outro momento ele volta e a gente fala sobre uma outra coisa. Então, a história do Eduardo, né, lá com o Aninho, ele mal sentava, ele não conseguia sustentar o pescoço. Então, foi muita fisioterapia, foi muito tratamento, foi muito investimento ali. E essa rede de apoio familiar, eu era o suporte, levava para as terapias, meus irmãos sempre conversando com ele, então, que são os tios dele, para poder ajudar ele no desenvolvimento dele cognitivo, porque o Eduardo, os médicos diziam que ele ia ser vegetativo. Então, a história de vida dele é uma história de superação. Esse ano nós temos formatura, porque ele está no último período da faculdade. E então temos a formatura dele esse ano. Eu espero que ele conclua, porque semestre passado ele quase ficou, chegou ali perto, teve que fazer trabalhos extras e teve que se desenrolar. Só para vocês entenderem que a criança precisa realmente aprender. Ela precisa aprender. Então, fica, né, aí a minha fala referente à aprendizagem, que não é estar na sala, é aprender mesmo. A gente precisa ensinar, a gente precisa ajudar. Então, a história do Eduardo de superação, e o desenho foi uma das técnicas fundamentais para auxiliar ele. Claro que teve outras, né, no decorrer da vida que ele utilizou, mas o desenho foi, assim, uma técnica muito boa. Até porque o Eduardo, quando ele começou a escrever, a letra dele era do tamanho dessa folha aqui, uma letra, ó. A letra A dele era do tamanho dessa folha. Uhum. O caderno dele, ele não conseguia colocar o nome dele inteiro. Então, foi treinando, foi indo, e ele consegue hoje escrever no caderno normal, com linha normal, tudo certo. Então, só para vocês, né, realmente a gente ver isso e a gente trazer isso. A educação sozinha, ela não por si só, ela não vejo ela ser andar, né? Ela não anda sozinha. Ela tem seus braços. Então, a educação junto com o lazer, com o esporte, com as terapias, ajudou o Eduardo. E tem ajudado até hoje, porque ele ainda continua fazendo. Com o passar do tempo, ele foi desenvolvendo as técnicas de desenho. A gente viu que ele era uma pessoa que gostava disso. E a gente sempre deixou ele evoluir. Existem cursos que não são, né, cursos que é dentro da escola. Depois de um tempo ele fez coisas fora da escola. Mas eu vejo assim que o desenho, ele é como se fosse a fisioterapia. Então, o Eduardo agora vai falar de como que foi essa parte do desenho na vida dele. Posso falar? Pode falar, Eduardo. Agora eu vou falar. Galera, capaz do desenho aqui, ela foi muito importante da minha fase, da minha vida. Eu ainda continuo desenhando, mas não continuo pintando, né? Eu tenho que voltar a pintar. Né, mãe? Não sei, você que tem que ver se você ainda quer pintar, se você quer desenhar, se você quer dançar, não sei. Vou gravar um monte. Eu vou voltar lá atrás, em 2007, com o chat que eu saí da classe. Não sei, entrevista é você que vai me contar. No chat eu estava na classe. Eu peguei um caderno,
de desenho e comecei a desenhar carro. Eu sou apaixonado por carro. Nisso tinha um amigo meu que também desenhava. Desenhava carro. Ele desenhava aquele carro quadradinho. E depois foi evoluindo, fui evoluindo. Hoje eu desenho carro super bem. Hoje eu desenho carro, casa, sei desenhar, pintar, quadros ali. Já vendi já um monte de quadros já, né? Esse aqui é o quadro. Não é, mãe? Que eu vendi. Mãe, Oi. eu vendi Já. vários quadros. Já vendeu quadros. Esse ali é o quadro que ele pintou, gente. Ó. Daí ficou. Só pra finalizar essa parte do desenho. Eu comecei a gostar da parte do desenho. E fui indo. Quando eu fui ver, eu já estava já inscrito no curso de desenho. Lá em 2019. Não, 2012 você participou da exposição no museu. Então, antes, 2010, 2011, 2010. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, você ficou fazendo, fez bastante desenhos. Fez o curso e continuou indo e fazendo. E daí depois eu tive que parar. Dei uma pausa por causa da minha rotina. E eu quero voltar a desenhar. Quero voltar a praticar. E no desenho a gente se expressa melhor. E eu acho muito interessante essa parte que a mãe falou sobre a parte da limitação. Teve um dia que a professora, vou contar isso aqui É sobre o desenho? sobre o desenho. É, porque hoje vamos falar só sobre o desenho. Sobre o desenho e a professora pegou, olhou pra mim e falou, faça um desenho, mas faça que desenho bem do seu jeito. Eu peguei, desenhei uma rosa no trabalho de arte ainda. Fiz uma rosa e eu não era muito de ficar pintando meus desenhos, porque eu não gosto de desenhar e depois ter que pintar. Eu gosto de desenhar ele e pintar no quadro ou até no negócio. Daí a professora pegou e falou, faça o seu desenho criativo. Eu peguei, desenhei tudo, certinho. Tirei 10 no trabalho. Fiz uma rosa. No quadro, lembra daquele quadro lá que eu fiz a rosa? Que eu falei que ia dar pra uma... Nem te contei pra quem, né? Ainda tá dando de presente os quadros, olha aí, ó. Nem sei pra quem. Dei pra uma menina. Ó, a gente tá mostrando. Ó, pessoal, a gente vai descobrindo os podres assim, ó. Desse jeito. Nas entrevistas, assim, a pessoa vai se entregando. Daí deu pra menina? Que menina? A menina ficou bem feliz. Tá.
Depois a gente conversa sobre a menina, bem feliz. Eu peguei dei quadro com ela, não ficou feliz, aí depois. Tá, mas e como que você... Eu quero saber, assim, Eduardo, sobre a expressão. Então, Você vê as cores. O que essas cores falam nos seus quadros? Você comentou que você gosta de desenhar muitos carros. Os carros você gosta de desenhar. Você desenhou moto, eu lembro de moto, carro, principalmente os carros. Por que você gosta tanto de desenhar os carros? O que os carros representam para você através do desenho? Eles têm uma simbologia? O porquê você gosta de desenhar os carros? Qual o motivo de desenhar os carros? aí que tá, mas me pegou uma parte que eu não estava preparado pra falar sobre isso. Mas como não estava preparado? Você gosta de desenhar os quadros? Eu gosto de desenhar, mas eu não sei como é que foi Não, qual o pra mim motivo? desenhar. Não, qual o Como motivo que te leva? Então, vamos reformular a pergunta, que você não entendeu. Qual foi o motivo o que te deixa feliz de você fazer os desenhos do quadro? Quando você desenha o quadro, o que você pensa? Qual que é o pensamento? Por que eu vou desenhar um quadro? Qual o motivo de eu desenhar um quadro? Tem, assim, uma explicação? Ou você desenha só por desenhar? Não desenho só por desenhar. Eu desenho porque é uma característica minha. Que eu gosto de desenhar. Porque assim, ó, o Por Trás das Câmeras é um programa onde nós falamos de fé, de inclusão, falamos de propósitos, de superação. E ele tem um propósito por existir. O Por Trás das Câmeras nasceu no coração esse propósito para a gente estar levando informações para as pessoas, contando histórias reais, motivação, né, dessa vida, trazer que as pessoas com terapias, com qualidade de vida, elas conseguem viver uma vida quase igual a todas as outras pessoas. Então, esse é um propósito do porquê saiu o Por Trás das Câmeras. Ele existe para contar essas histórias reais, para ajudar pessoas que estão iniciando agora. Então, assim, desse mesmo jeito que o Por Trás das Câmeras tem a sua história, qual é a história dos seus desenhos? A história do meu desenho foi que, para me explicar melhor, Então, eu entendi. Você quer se expressar através dos desenhos. O desenho é uma forma de você se expressar. Então, assim, a velocidade seria uma forma do quê? O que a velocidade fala? Porque o carro seria velocidade. velocidade. Adrenalina, Adrenalina. Emoção. emoção e entre outras coisas. Tem mais coisas ainda. Tem Mas mais pode falar pra coisa, gente. mas A gente tá aqui pra ouvir. A gente quer entender o porquê de tantos carros. Porque eu gosto. Gosta de carro. E você tem, assim, vontade de ter um carro? Como que seria? Tenho vontade. Conta pra nós. Abra o seu coração. Tenho vontade de ter um carro níveis Níveis. vermelho. Vermelho. Hum, Pra quê que você quer um níveis vermelho se você não dirige? posso dirigir, né? Pegar o carro. Mas pra dirigir precisa ter carteira. Ué? Não precisa de carteira. Claro que precisa ter carteira. Ninguém dirige carro se não tiver carteira de habilitação. Você é errado Pegar aí. o carro escondido. Não pode, já tá pecando, irmão. Não pode. Por isso que os seguros são mais caros, gente. Para pais que têm filhos aí menores de 18 anos. Eu não sou menor. Eu sou maior. Não, mas acontece que eu tô comentando sobre os filhos de menor de 18. Se você é maior, pelo menos já responde por si próprio. Mas mesmo assim, não pode. A gente sabe não que não pode. pode. Então vamos falar sério? Não pode.
Então fale sério sobre o carro. Não Conte para as pode. pessoas que você fala para mim que você tem vontade de dirigir, que você tem vontade de fazer Eu carteira. tenho vontade de fazer carteira, tenho vontade de tirar a habilitação. Ninguém tem vontade. Mas não posso. Não pode por quê? Ficar aqui o médico não libera. Não libera? Vontade de eu falar lá pro médico, vem aqui. Olha, tec-tec na telinha. Deixa eu dirigir. Não é- Dirigir o teu carro. O carro pra mim tem que ser automático. Tem que ser automático. Tem que ver adaptação, né? Existem os carros adaptados. Outro dia a gente fala sobre carros. Daí a gente traz aqui uma fala sobre os carros adaptados. As pessoas com deficiência também tem pessoas que podem Tipo, dirigir. ouvir carro. Carro que liga no Alexa. Na Alexa, eu não vi esse ainda. Não tô tão tecnológica assim. Depois pesquisa. Carro que liga na Alexa. Tá, mas você fugiu do tema. Vamos voltar pro desenho. Ele tá tentando voltar. Gente, ele viajou, né? Pegou a velocidade do carro e fugiu da gente. Foi embora. Na velocidade, será que de 60, 70, 80, 90 ou mais acima de 100? Até quando que é a velocidade permitida nas vias? Você sabe? 120. Reprovou. Tá reprovado. Não vai poder dirigir. Tem certeza? Aquele um bom motorista? Não sei. Eu sou Uber, então não sei. Se eu sou a Uber. Mas vamos apresentar o quadro? Você lembra da história desse quadro? Lembro. Apresenta esse quadro. A história desse quadro. Ela começou lá em 2019, 2020. Esse artista aqui, gente, ó, deixa eu só cortar ele. Ele não colocou a data aqui atrás. Eu lembro da data. Foi 2020. Que 2020? Não foi 2015? Ele não saiu no jornal? Ah, foi 2015. Ó, eu tenho que lembrar de tudo ainda. Tenho que lembrar, além de ser Uber, ainda tenho que ter memória ainda. Ó, ele tem um negócio aqui que espeta a minha mão. É o que é isso? Que técnica que é essa? Relevo. Relevo. Eu peguei, sabe, esponjinha, bati, Bateu. eu fiz o relevo na areia. Na Isso aí na areia. Gente, olha aqui. Esse é um dos quadros que ele pintou, tá? Na parte de cima ele simboliza a árvore, Simboliza o quê? as árvores. E embaixo simboliza as folhas. As folhas. Aqui as árvores e aqui as folhas. Das árvores caindo. Mas ele não tem velocidade, né? Não. Ah, tá. Então esse quadro não tem velocidade, tá, gente? Ele só simboliza. Eu desenho. Tô brincando, tá? Tô brincando. Tô zoando. Tá. Hoje ela tá engraçadinha. Ah, mas eu sou uma gracinha, é verdade? Sou bem engraçadinha. Então tá bom. Agora eu posso mudar? Tema? Eu tenho agora que meio que finalizar aqui, né? Ai, vou tentar pôr aqui de novo. O quadro é bonito. Não é bonito igual, mas é bonito. Que nota que vocês dão aí, pessoal? Coloquem as notas aí do quadro, pessoal do Tec Tec. Coloca lá qual que é a nota do quadro do Eduardo. Vamos lá, coloquem lá. Ficou bonito, não ficou? Comentem sobre o quadro do Eduardo aí, gente.
se vocês gostaram. Tem bastante pedidos de oração, Eduardo. E agora mudando, né? O pessoal continua comentando, mas agora a gente vai mudar o tema. Comentem aí sobre o quadro, depois a gente dá uma olhadinha. Tem 100 aqui, ó. 100. Obrigado. Nota 100. Pessoal, então, essa foi um pouco do relato, né, de como surgiu essa parte artística do Eduardo, da parte do desenho, que vou começar a ver com ele essa parte aí que ele, né, prometeu pra gente fazer um quadro. Eu não sei pra quem ele tá devendo um quadro, sabe? Ele tá devendo. Tá devendo, não vou falar ao vivo aqui, porque a pessoa pode estar assistindo e vai lembrar também que ele tá devendo um quadro. Ele tem quadros prontos, mas é que esse quadro é especial e ele tá devendo esse quadro e já tem um tempinho já. Acho que ele vai primeiro terminar a faculdade pra fazer o quadro, pelo jeito. Mas depois que eu tô na faculdade, eu acho. Ai, gente, olha. É complicado. É que tem uma rotina, né, Eduardo? Tem uma rotina. E daí que sair da rotina, né? Não vira. Tá, gente. Então, quem quer saber mais das histórias do Eduardo, segue ele lá nos canais dele. Continua nos canais vendo e assistindo. E compartilhando seus vídeos, né, Eduardo? Que é a sua história de superação. A gente vai prosseguir o programa agora com uma reflexão. E nós temos uns pedidos de oração. Então, tem pessoas que estão precisando de oração. E nós vamos comentar aqui que tem o caderno da oração. Os nomes das mensagens estão aqui. Vai ser colocado no caderno da oração da Nid, que foi a nossa mãezinha que veio no programa anterior. Ela se comprometeu de estar colocando o nome das pessoas no caderno de oração e a gente vai estar orando por essas vidas. Então, comentem lá o nome também, que nós vamos estar colocando no caderno de oração, tá? Então, o pessoal que está assistindo, coloca lá o nome que nós vamos estar colocando no caderno de oração, todos os pedidos. Tem alguns já aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir, só um pouquinho. Minha internet não tá oscilando. Eu sinto o amor de Deus em mim. Canto louvo a Deus sempre assim. Ele é rei e ao meu lado está sempre comigo. Eu clamo, ele ouve, dá prazer. Eu chamo, ele responde, tudo vê. É o Senhor poderoso, está sempre comigo. Nenhuma treva poderá me destruir. Deus é o meu escudo, livra-me. É o Senhor poderoso, está sempre comigo. Quando o vento começar a soprar, Jesus levanta a voz e vai cessar. É o Senhor poderoso, está sempre comigo. Não sou do mundo, sou de Deus. Já fui comprado pelos céus. Tenho um amigo, morreu na cruz. Me deu a vida, sim, Jesus. Oh, glória, oh, aleluia, ao Cordeiro do Senhor. Oh, glória, oh, aleluia, para sempre a Ele dou. Oh, glória,
oh, glória, oh, aleluia, cantando hosanas, a ele vou. Não sou do mundo, sou de Deus. Já fui comprado pelos céus. Tenho um amigo, morreu na cruz. Me deu a vida, sim, Jesus. Oh, glória, aleluia, ao Cordeiro do Senhor. Oh, glória. Começou. Voltamos, gente. É que aqui por trás das câmeras continuou rodando. É que o Eduardo tá falando pra mim que ele tá com vergonha. Eu falei, como assim tá com vergonha? Ele faz as lives sozinho, fala todo dia, e agora numa entrevista ele vem me dizer que tá com vergonha. Vocês acreditam nisso? Vocês escutaram isso, produção? Gente, eu não acredito. Mas vamos lá. Eu tava falando, a Jocilane Miolo, é de Esteio, isso? Gente, de Esteio. Pedido de oração por Vitória. Mara, do Rio de Janeiro. Olha, lá do Rio de Janeiro, obrigado por estarem aí conosco. A Ana, de São Paulo. Ana de Oliveira. E o Eduardo tá com vergonha, gente. O Eduardo fala com todo mundo. Tá com vergonha hoje. A Esther, de Criciúma. O Paulinho, de Volta Redonda. Ele tá pedindo... Deixa eu ver quem tá pedindo oração. Se é o Paulinho, deixa eu ver. A Fabiana. Da onde que é? Mangueirinha. Onde fica Mangueirinha? A Maria, de Minas Gerais. A Romilda, do Rio de Janeiro. O Beto, de Cuiabá. Peço oração por Leocir e Nadir Moacir. Ó, esses nomes aqui, todos vão pro caderno de oração, tá? A gente vai orar agora também no programa, mas eles vão ficar no nosso caderno de oração. Eu com a minha amiga intercessora. Vamos estar apresentando esses nomes sempre. Tá? E depois, se tiver testemunhos, contem também pra gente. A gente vai ficar muito feliz. E deixa eu falar, alguém aqui de Curitiba, região metropolitana, ou que esteja vindo de passeio para cá e quiser também participar do Por Trás das Câmeras, entre em contato conosco. Eu vou deixar o meu WhatsApp, que também pode ser utilizado para vocês mandarem mensagem. É só para poder estar vindo falar conosco, tá? Para estar aqui no programa, dessa entrevista, contar como que é essa experiência, como que é a sua história. Coloquem aí, tem o WhatsApp da Melody e pode estar falando ali, tá? Que nós teremos o maior prazer em estar aqui entrevistando. O que vocês acham? Quem tá próximo a nós aí, quem é de Araucária, também quiser estar aqui conosco, nós ficaremos muito felizes de contar a sua história. Então, vamos lá. Eduardo, vamos só finalizar, né? Então, o desenho, ele ajudou muito você nessa construção, né? Nessa construção da sua escrita. Ele ajudou a desenvolver os traços finos, essa parte da pintura, concentração. Então, foi muito importante. Eu vejo que... Eu vou falar agora como
não só como entrevistadora, mas agora como observadora, né, do período. Essa parte do desenho, ele ajudou você, até em momentos que você precisava de um pouco de calma, de estar ali um pouco mais calmo, concentrado, te ajudou bastante, ajudou a desenvolver várias coisas assim, né, na sua vida. Então eu vejo o desenho como algo mesmo que deve ser explorado na educação, desde a educação infantil até hoje em dia, né, com a minha idade, com idades acima da minha, porque é uma terapia, o desenho acaba sendo uma terapia, né, Eduardo? Sim. Acaba sendo uma terapia e também acaba sendo gostoso de mexer. Porque eu vejo os meus desenhos antigos, quando eu desenhava carro quadradão. Hoje não, eu já desenho um carro com volta, com como é que eu posso falar? Com mais liquidez, mais desenvoltura, mais tipo. Mais. Como é que eu posso dizer a palavra? Ajuda aí, mãe. Como assim vai ajudar aí, mãe? Não sei, você que sente, como eu não posso descrever o seu sentimento, eu descrevo a minha visão. Por isso que estamos aí. O Por Trás das Câmeras geralmente é as pessoas que são o apoio ou alguém que vive aquilo. Então, sempre a gente está aí porque cada um tem o seu sentimento. Vivemos a mesma história, só que de lados diferentes. Eu como mãe, você como filho, né? A pessoa com a deficiência. Então, eu falo como mãe, né? Que fui lá, que busquei, coloquei, matriculei, cobrei. Quando era para ser na escola especial, eu queria na escola especial. Quando foi para inclusão, foi para inclusão. Foi para inclusão, inclusive, na rede municipal, depois para estadual. E profissional de apoio no municipal e no estadual. Então, assim... Na faculdade que não. Na faculdade tem um setor também que ele é responsável. Não vem o profissional de apoio, mas tem o apoio. Tem. Muda-se o nome, mas tem. Mas deveria ter. Profissional de apoio. Você tá dizendo agora, né? Aconteceu umas coisas na faculdade que a gente uma coisa para se discutir ainda no ano antes do começo do ano letivo, a gente vai estar vendo isso. Mas isso é um outro caso. Mas na rede regular de ensino, na rede municipal de ensino, através das lutas, que nem sempre foi disponível, tá, pessoal? Eu tive que fazer, tipo... Barraco? Que barraco? Eu sou uma pessoa que não faço barraco. Da onde você tirou que eu faço barraco? Tive que conversar com as pessoas, né? Pedir um profissional de apoio, colocar meus pontos de vista que precisava, né? E aprender a falar diferente, assim, existe uma lei, existe um artigo, essas coisinhas básicas, assim. Pegar ele com a cabeça estourada, levar ele até a Secretaria de Educação. Não sei de qual cidade, tá, gente? Mas a gente fez isso. Acho que foi do meu sonho. Fiz isso no sonho, né? Sonhei que fiz isso. Mas tudo bem. Eduardo, muito obrigado por vocês ter vindo aqui, né? E com sua timidez, que não fala nada, falar um pouquinho pra gente aqui, tá bom? Tec na telinha do Eduardo, coraçãozinho, coloquem lá, compartilhem nossa live e vamos continuar agora aqui com a oração, Eduardo, e agradecendo por esse programa e pedindo para as pessoas compartilharem, vai ficar gravado nas redes, né? Vai estar lá no Por Trás das Câmeras oficial no YouTube. Tem o Por Trás das Câmeras, vai estar nossa logo, assim. Às vezes tem uma foto da gente perdidinha lá, mas é para vocês encontrar no Por Trás das Câmeras no YouTube. Por Trás das Câmeras oficial, com a nossa logo. No Facebook, também Por Trás das Câmeras. Daí não tem oficial, é só Por Trás das Câmeras.
no Instagram, por trás das câmeras oficial. Tem o underline por, underline, trás das câmeras junto, underline oficial. Então tem a Melody, que é a nossa parceira. Então, que nós estamos aqui. Também sigam a Melody, compartilhem. E tem mais programas durante a semana toda. A programação da Melody é gigantesca. Então, continue acompanhando a gente aí. Certo? Então, vamos estar agora orando e agradecendo por cada um que esteve aqui conosco, por todas as famílias, por todos aqueles que comentaram, compartilharam e os pedidos de oração. Você quer orar, Eduardo? Ou eu oro? Amanhã eu encerro a oração. Terceirizou já. Tudo bem. Senhor, encerramos mais um programa, Senhor. Estamos encerrando, Senhor, um programa, Senhor, a qual o Senhor colocou em nosso coração e está fazendo, Senhor. Pai, eu quero apresentar cada ouvinte, cada pessoa, Senhor, que esteve nessa live, que esteve, Senhor, na duração do programa. Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, fazer aquilo, Pai querido, que nós não podemos. Que a sua palavra, Senhor, seja levada. Que seja a sua palavra, Senhor, que venha, Senhor, fazer com que as pessoas entendam, Senhor. Pai, que não seja nós, que não seja o nosso falar, mas sim o Senhor. Pai querido, nós plantamos a semente. Pai, ela vai ser regada, Senhor, e ela vai crescer. Pai, as pessoas que estão enfermas, Senhor, estão precisando, Senhor, de um socorro do Senhor. Que estão precisando, Senhor, entender, Senhor. Pai querido, que as pessoas que estão com ansiedade, Senhor, que estão, Senhor, vendo o problema, Senhor, maior do que ele é, Senhor. Que o Senhor venha abrir os olhos espirituais. Que o Senhor venha, Senhor, mostrar, Senhor, que não existe problema, Senhor, que não possa o Senhor resolver. Pai, que eles venham entregar, Senhor, todas essas bagagens, Senhor, todos esses traumas, Senhor, tudo aquilo que não é do Senhor para a vida deles, Pai querido. Que eles venham aprendam a entregar o controle da vida deles para o Senhor. Porque o Senhor é um Deus que permite, Senhor. O Senhor permite que nós vivemos as nossas escolhas. Pai, o Senhor é um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus zeloso, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor vá ao encontro, Senhor, de todas as vidas, Pai querido, que estão assistindo, Senhor, a Melody, Pai querido. Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, fazer esse mover na vida de cada um, Jesus. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, as pessoas, Pai querido, que estão, Senhor, trabalhando, Senhor, na audiência. Pai querido, que estão trabalhando, Senhor, por trás aqui, Senhor, a nossa equipe, Pai querido. Pai querido, que eles venham ser alcançados por Ti, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, fazer, Senhor, Pai querido, aquilo que o Senhor tem para cada vida, Senhor. Pai, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, Pai querido. Que o Senhor vá, Senhor, aonde nós não conseguimos ir, Senhor. Arranque toda a enfermidade. Arranque todo o mal, toda a depressão, Pai querido. Toda a ansiedade, Pai querido. Que o Senhor alcance, Pai querido, as vidas, Pai querido. Pai querido, através da sua amorosa palavra, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha abraçar aqueles a qual não conseguimos abraçar, Senhor. Mas que elas sintam o abraço do Espírito Santo. Que elas sintam o poder do Espírito Santo aonde elas estiverem. Que elas possam, Senhor, testemunhar o milagre que o Senhor tem feito na vida delas, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E aguardamos na próxima terça-feira que vocês venham contar, testemunhar também os milagres do Senhor. O Eduardo vai finalizar mais agradecendo. Em nome de Jesus. Jesus, que o Senhor coloque pessoa. Que o Senhor alcance mais pessoas. Se não venha a ser só mais um programa, que venha a ser o programa. Por trás da câmara nasceu uma mulher guerreira, batalhadora,
que o Senhor possa usar ela com sabedoria, que o Senhor possa usar ela com esperteza, que o Senhor possa usar ela com sabedoria, que o Senhor possa usar ela com gratidão. Gratidão por ter ela na minha vida, Senhor. E gratidão por ela ter iniciado esse projeto, Senhor. Está nas suas mãos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar esse programa, que o Senhor possa abençoar o pastor, que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui presente, Senhor. E que o Senhor abençoe, Senhor, cada visitante, cada ouvinte na live, Senhor. Que cada abençoador, cada projeto, que cada um, Senhor, que venha ser abençoado, Senhor. Que cada um de manhã, Senhor, que esteve aqui, Senhor, que cada um desses projetos, Senhor, que estavam aqui, venha ser abençoado, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada um da gente. Senhor. Que o Senhor possa tirar o medo, que o Senhor possa fazer algo extraordinário nas nossas vidas. Que o Senhor possa fazer algo lindo e especial, Senhor, nas nossas vidas. Que o Senhor possa também fazer algo lindo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Estamos juntos. É nóis. E fui. E ele foi. Não sei pra onde, mas ele foi. Foi pra casa. Vai pra casa. Pessoal, então encerramos mais um programa Por Trás das Câmeras. Fica aí o convite para a próxima terça-feira, às 20 horas, nosso bate-papo. Deus abençoe a todos. Que vocês tenham sido alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus. Amém.